Olá, boa tarde. Bem, eu vou gravar hoje esse vídeo foca, né? Conversar um pouquinho com vocês sobre o seriado The Boys. Até o momento, eles liberaram a primeira temporada e a segunda. E esse seriado pertence à Netflix, né? Perdão, à Amazon Prime, Amazon Video, né? Porque eu sempre confundo, meu irmão tem as duas contas e eu sempre confundo, né? Então, o The Boys é uma série liberada na Amazon Video, né? Não é na TV aberta. E meu irmão me motivou bastante a gravar um vídeo falando um pouquinho sobre o seriado, né? A minha intenção nesse vídeo não é efetivamente fazer uma análise psicológica complexa, narrar autores, nem nada. Eu vou fazer apenas algumas observações que eu observei como fã, que eu me tornei fã dessa série, né? Fazer apenas algumas observações, sinalizações e ocasionalmente eu posso relacionar alguns contextos psicológicos, porque os personagens eles apresentam muita profundidade emocional e psicológica, o que torna o seriado extremamente realista. Ou seja, você acaba se identificando com as atitudes, as situações, o comportamento de certos personagens. E logo de cara, na primeira temporada, são apresentados os dois aparentemente protagonistas, que é o Butcher e o Homelander. Depois são apresentados outros personagens que ao longo da série, tanto na primeira quanto na segunda temporada, começam a ganhar destaque também. Ou seja, é um seriado em que todos têm o seu papel relevante. Todos estão entranhados numa grande história e um interfere diretamente na realidade do outro. Às vezes são atitudes tomadas sem pensar, num momento de tensão emocional, pressão psicológica. Em outros momentos são atitudes tomadas na levianidade, em situações em que não há preocupação com o próximo, com a situação. De qualquer forma, um aparato geral dessa série a gente pode considerar o quê? Que um interfere na realidade do outro e que todos são produto do contexto social, que não importa a sua índole. Se o contexto social mudar, se o seu papel nesse contexto mudar, é provável que a sua atitude mude. Por mais que você tenha a ética, você pode, de acordo com a pressão psicológica, emocional e com a situação de estresse, você pode adquirir comportamentos antiéticos. A série, eu acredito que o cerne da série, o centro da série é mostrar que, na verdade, herói e vilão são apenas duas faces da mesma moeda. Uma pessoa pode ser herói em alguns momentos, ela pode ser vilã em alguns outros momentos. Isso me lembra muito o Yin e Yang, aquele símbolo chinês que ele é cortado ao meio, que tem uma parte escura e uma parte branca. E na parte escura tem uma bolinha branca e na parte branca tem uma bolinha escura, ou seja, ninguém é 100% bom na ótica do Yin e Yang e ninguém é 100% mal nessa ótica, né? E o The Boys ele mostra justamente isso. A sua atitude pode ser heróica ou anti-heróica, de acordo com seu estado psicológico, de acordo com o contexto social em que você está inserido, de acordo com o seu cargo, com o seu papel social e de acordo com a situação que está acontecendo no momento. A princípio, a gente identifica um grupo de humanos, a história, né, se passa num planeta Terra, no tempo moderno, no nosso tempo, pelo menos a impressão que eu tenho, e é um grupo de super-heróis que começam a cobrar pelos seus serviços, né?
eles têm superpoderes e começam a cobrar pelos serviços prestados à sociedade. E essa cobrança é através do marketing, de venda de produtos e comissões que eles recebem por toda essa divulgação mercadológica. E um grupo de humanos que acabam tentando destacar que esses heróis não são tão heróis assim. Que esses heróis, na verdade, são seres fingidos, criados pelo marketing apenas para vender e acumular riquezas, acumular doações, dinheiro. O deboche também critica a parte religiosa, falando que, por exemplo, ele bota um padre homossexual que divulga para os seus fiéis que devem ser heterossexuais, heteronormativos. No entanto, o padre, por trás dos panos, tem um cunho profundamente homossexual. Então, esse seriado, se prepare, não é um seriado leve, não é um seriado com temas levianos, tranquilos, fáceis de absorver. É um seriado que impacta muitas vezes e é um seriado que vai apresentar para vocês muito palavrão, muita vulgaridade, muita hipocrisia, muita mentira, muita superficialidade. O The Boys, ele critica a nossa sociedade. Ele critica aquilo que na maioria das vezes não destacamos ou fingimos não ver. As mentiras sociais, as mentiras que a gente, às vezes nas interações, acabamos usando sem perceber, porque a própria cultura em si ela já determina um comportamento. Se você pensar bem, nós somos, pelo menos eu estou gravando no Brasil, Rio de Janeiro, eu faço parte de uma cultura capitalista, de uma cultura focada no heteronormativa, A religião, de certa forma, defende essa perspectiva, mesmo que indiretamente, a gente sabe, Então, eu tenho um raciocínio capitalista, É uma orientação do meu raciocínio marcadamente capitalista. E, consequentemente, a cultura enfiou em mim desde pequena que o heteronormativo que é o correto, que é o que eu tenho que seguir. Eu faço, depois de idade, eu já sou velha, eu faço uma reconstrução desses valores através da minha terapia pessoal. Mas a gente sabe que desde pequenininho tem todos aqueles parâmetros que são passados pelos nossos pais. Olha, isso é errado, filho, não faz isso, filho, é assim que você tem que se vestir, filho, é com esses brinquedos que você tem que brincar. Isso são apenas alguns exemplos. Se pegar uma pessoa lá do Oriente Médio, de outra religião, de outra cultura, provavelmente ela vai ter outros parâmetros de certo e errado que eu não tenho. Ela vai ter outra perspectiva. Então a nossa cultura, a nossa educação que a gente recebe dos nossos pais, a cultura, a sociedade, o sistema econômico do país interfere muito no nosso desenvolvimento, das nossas crenças, das nossas ideias de certo e errado. Isso varia de lugar para lugar. Fazendo uma ponte para ficar mais claro para vocês, eu faço parte de um país, Rio de Janeiro, que a sociedade preza o não canibalismo. Mas, no entanto, na África, acho que é na África, perdão se eu estiver falando alguma besteira, eu acredito que seja na África, ainda existam tribos canibais. E, para eles, canibalismo é uma coisa corriqueira, normal, como antigamente o scalp nos índios. Os índios faziam o scalp dos seus inimigos. Ou seja, a cultura, ela naturaliza algumas coisas e critica, veta outras coisas. Tem sociedades que são permitidas a pena de morte. Outras sociedades, a pena de morte é um crime. Não existe pena de morte, não existe prisão perpétua. Em outros países isso é normalíssimo. Matar, ou, no caso, a pessoa condenada, ou prisão perpétua. Então, assim, isso são exemplos que eu estou mostrando para vocês que
a nossa perspectiva de certo e errado, de justo, de injusto, varia com a cultura, varia com o cerne cultural, tradicional da sociedade. Então, no Du Bois, ele critica muito isso, a influência do social, a influência, de certa forma, da cultura. E lembrando, não podemos desmerecer a cultura também passada através dos meios de comunicação. Que o tempo todo, quando você assiste um programa, você tem que ter uma ciência de que aquele programa sempre passa uma perspectiva. Que aquelas pessoas que estão ali no programa, muitas vezes estão manifestando a opinião dos donos do programa. Estão transferindo uma perspectiva. Tem alguns autores literários que falam que eles amolam facas, ou seja, eles direcionam o olhar do telespectador, eles direcionam a sua forma de pensar, eles manipulam o seu comportamento. O maior exemplo disso são as propagandas, que manipulam o nosso comportamento para consumir. Quantas coisas eu consumi, cheguei em casa e me arrependi. Porque você está na loja, está aquela propaganda o tempo todo tocando, os produtos são muito atraentes, as embalagens são muito atraentes, você é conduzido indiretamente a consumir coisas que você já tem sobrando na sua casa. O Du Bois, ele pega todos esses contextos sociais e satiriza. Ele cria uma espécie de hipérbole, de exagero dessas construções sociais. E ele faz uma quebra. Quem é o herói? Quem é o vilão? Será que você, no lugar dele, não faria o mesmo? Perdão, gente, eu tive que beber um negocinho porque a garganta começa a coçar, a secar. Será que você, no lugar dele, não faria o mesmo? Não teria a mesma atitude? É o tempo todo essa questão, esse pensamento crítico, né? Que diz, será que você não faria de repente pior do que ele nesse momento? Os meus protagonistas favoritos, os meus personagens favoritos, vocês podem até me criticar por isso, eu gosto muito do Homelander e do Francês. O Homelander, porque eu até entendo um pouco, né, a revolta dele, porque ele foi criado. Se você ainda não assistiu a série, eu peço que pause esse vídeo, né, para não estragar, é um spoiler, certo? Eu vou falar de assuntos que aparecem no seriado e talvez estrague a surpresa para você. Então eu recomendo que dê uma pausa nesse vídeo e não continue. Mas se você está curioso para saber a minha opinião, indiretamente uma análise psicológica, pode continuar. Por que o Homelander é um dos meus favoritos? Porque ele foi fabricado daquela forma. Se vocês pensarem bem, ele foi um produto fabricado em laboratório. Ele foi criado sem contato total humano. Ele não sabe o que é um toque, um carinho. E o Piaget, que é um estudioso, ele falou que a criança, a importância da amamentação, do contato da mãe com o filho, é o primeiro contato empático, amoroso, de desenvolvimento psicológico desse bebê. Então, contato com a mãe, contato com o pai, a infância, a presença do pai, da mãe, de pessoas amorosas, que te estimulem a dar o melhor de si, que te deem apoio, suporte, são importantíssimas no desenvolvimento de uma criança, que vai de 0 anos até, se eu não me engano, 12 anos, uma coisa assim, que ele chama de período crítico. Eu não tenho certeza se é até os 12 ou 8 anos, que é chamado de período crítico. O Homelander, ele teve a infância toda dele no laboratório. Ele não teve contato direto com pessoas. Ele não sabe o que é ser amado, ele não sabe o que é um colo de mãe, o que é ser amamentado. Ele foi criado num quarto, sozinho. Ele interagia com paredes, ele interagia com visor, com telas, porque os cientistas tinham medo dele. E, de certa forma, estavam criando ele para ser uma arma biológica, para ser uma arma manipulada por esses cientistas. Ok? Então, gente, o Homelander, eu entendo a postura psicopática, sociopática dele.
porque ele não teve acesso, no período de desenvolvimento infantil, a esse contato humano. Ele cresceu num ambiente hostil, num ambiente frio, gélido. Então ele não conseguiu, ele não teve a possibilidade de desenvolver empatia, porque ele não teve contato humano, ele não teve amor. Ele não sabe o que é se colocar no lugar do outro, porque ele não teve esse contato humano, tá? Então eu entendo o fato do Homelander ser o que ele é, né? De ele ser uma arma biológica, literalmente. Ao longo do seriado eu vejo que há uma tentativa dele para desenvolver a simpatia. Quando ele conhece o filho, ele tenta resgatar, ele tenta construir dentro dele um pouco de empatia, um pouco de família que ele não teve. Ele foi criado até a adolescência num quarto fechado, só vendo as pessoas através de uma porta transparente. Ele não sabe o que é contato humano, ele não sabe o que é ser amado. Tal como quando ele abraça as pessoas, você vê que ele não consegue sentir, ele não criou a empatia, ele não conseguiu desenvolver a empatia. E ao longo do seriado, você vê que ele tenta, de certa forma, desenvolver isso, com a precariedade, porque depois de adulto, desenvolver habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas na infância é muito mais complicado, muito mais difícil. Então, ele tem uma retenção na infância muito grande, aí eu entro na psicologia, que é o complexo de Édipo. Tem a Stillwell, se eu não me engano o nome dela, ela desempenha esse papel de mãe tardio para ele. Ele a vê como uma mãe. E ele tem uma retenção tão forte naquela infância, aquela infância foi tão sofrida, tão traumatizante para ele, que ele se comporta como se fosse um garotinho quando está perto dela. Ela passa a mão nele e fala, esse é o meu garoto. Então aí você vê realmente que a infância para ele foi muito sofrida, foi um trauma. E isso fez com que ele se tornasse um adulto revoltado, sem empatia. Só que ao longo do seriado ele começa a desenvolver empatia, mesmo que pouquinho. Como eu falei, depois de adulto, é difícil desenvolver coisas que você deveria ter desenvolvido quando criança. Mas mesmo assim ele se esforça. Você percebe que ele não é tão ruim quanto no começo do seriado. Ele começa a se colocar no lugar das pessoas. Ele começa a sofrer quando ele perde as pessoas. A Stillwell foi a primeira pessoa que ele perde e você sente que ele sente essa perda. Depois foi a Storm, a Tempesta, né? E ele também sentiu muito a perda dela. Ou seja, depois de um certo tempo, ele começa a criar uma empatia com o filho e ele começa a criar empatia com outras pessoas. Ele respeita a mãe do Ryan, que é o filho dele, certo? Quando ela impõe, ele poderia simplesmente destruí-la. Ele poderia simplesmente destruir o próprio filho, porque o filho ainda não desenvolveu os poderes dele. Então, o que tornaria ele um alvo fácil para o Homelander, né? Se ele dissesse, eu não quero ninguém batendo de frente comigo. Ele poderia matar o garoto. Por que ele não mata o próprio filho? Porque ele vê no filho uma possibilidade de resgate de uma infância, de uma família que ele nunca teve. E ele tenta construir, né, junto com a esposa do Butcher, né, a mãe do Ryan, ele tenta construir uma família com a Tempesta também. Ele tenta botar ela na família. Então, assim, é um personagem que me comoveu por causa da infância sofrida dele. Eu, como psicóloga, sei que a infância é um período muito importante. As nossas crianças merecem receber todo o amor, porque depois se tornarão adultos problemáticos, como o Homelander. Não estou dizendo que todas serão psicopatas, sociopatas, mas o amor, a aceitação, o carinho, né, o afeto é super importante para o desenvolvimento de uma criança. Então, o Homelander é tudo aquilo que eu não gostaria que acontecesse às crianças, né, o futuro para elas. Porque realmente pode acontecer. A criança pode se tornar um adulto insensível, sem empatia nenhuma, materialista,
superficial, com dificuldade de expressar emoções, com dificuldade de dar amor, porque ele não sabe o que é amor. Ele não aprendeu o que era isso, né? E o segundo que eu gosto muito é o francês, que também teve uma família problemática. O pai era alcoólatra, a mãe sofria violência doméstica por causa desse pai abusivo, e ele apanhava também desse pai junto com os irmãos. Então você vê claramente que ele tem também uma retenção na infância, ele lembra muito do pai violento, e isso faz com que ele chore muito, que ele sinta a necessidade de ser amado a maior parte do tempo. E ele é muito, ao contrário do Homelander, ele desenvolveu uma empatia muito forte. Então qualquer pessoa que ele luta, mesmo que seja inimiga dele, ele fica com pena, ele fica tentando ajudar. Eu me identifiquei muito com o francês porque, de certa forma, eu sou assim, eu gosto de ajudar também as pessoas. O que eu já fui enganada na minha vida por isso, né? É impressionante. Eu também me comovo muito com a história das pessoas e tento ajudar. Eu tento ter esse atendimento humanizado. Eu sou humanista, né? Carl Roger. Então, eu me identifiquei muito com o francês nesse sentido, de, no independente da situação, ele sempre tenta ajudar, não importa se é amigo ou inimigo, ele sempre tenta uma alternativa para que seja vantajosa para todos. Então, eles são meus dois favoritos. Aí vamos para o Butcher, que é o principal, é o Bill Bruto, né? Billy Bruto, que ele teve uma infância com um pai extremamente abusivo, violento. Isso fez com que ele tivesse como parâmetro masculino uma postura violenta também. Ele é uma pessoa um personagem extremamente violento. Por quê? Ele teve um pai que o violentava, que o agredia. Inclusive tem uma cena que ele fala pro Bruto, né? Pro Billy. O pai dele fala para ele: eu construí você, eu criei você, né? Então, ou seja, ele agiu violentamente com o filho e o filho pegou aquela violência como parâmetro. Já o irmão dele, o Jimmy, Jimmy, se eu não me engano, Jared, Jimmy, uma coisa assim, Jensen, não sei, é o irmão do Billy Bruto. Já ele puxou o parâmetro da mãe, que ele era mais dócil igual a mãe, né? Só que o irmão dele é morto, é assassinado, uma coisa assim. Então o Billy, ele é muito agressivo, ele a princípio é o protagonista, né? Ele é do grupo dos humanos que combate esses super-heróis, que na ótica da série são super-heróis hipócritas, criados em laboratório apenas para divulgar uma imagem que não existe, de pessoas que se preocupam com a segurança da sociedade, mas no fundo o que eles objetivam é acumular dinheiro e riqueza, né? Então, gente, talvez esse vídeo fique em duas partes, porque é muita coisa para falar, e esse meu celular não tem muita memória. Então, é provável que quando interromper esse vídeo eu continuo gravando e vou gravar como segunda parte, tá? Ok. Então, assim, esse grupo de humanos, eles lutam contra esses heróis hipócritas, que no fundo eles só têm uma intenção. Uma grande empresa que está por trás desses super-heróis, que é ter fama, dinheiro e controle social. A Volt, que é a empresa que está por trás dos super-heróis, Volt ou Voni, uma coisa assim. Vou falar Volt, tá, gente? O objetivo dela é o quê? Dinheiro, fama e controle social, porque até tentam botar os heróis deles dentro do exército, ou seja, controle militar. Então a Volt quer controlar a sociedade, a renda, a economia dessa sociedade e a segurança dessa sociedade. E para isso tem sete heróis, se eu não me engano. 7, né? A alguns momentos eu posso confundir o nome de um ou de outro, porque são muitos personagens, mas eu vou tentar não cometer esses erros. Tem o Profundo, que o nome dele é uma própria sátira, porque ele é um personagem totalmente superficial e com atitudes muito fúteis, eu diria assim. Eu acredito que representar o personagem do Profundo seja até fácil, porque ele tem uma atitude muito caricatural, de caricatura.
com aquelas pessoas que são fúteis, que só se preocupam com a aparência, com o dinheiro e com o próprio bem-estar. Ele se comunica com os animais, ele é uma sátira do Aquaman, provavelmente, né? Porque o The Boys é uma sátira de vários heróis famosos, que ele é fútil, ele fala com os animais, mas ao mesmo tempo ele usa os animais a seu bel prazer, e ele só pensa nele, só pensa no sucesso, no dinheiro, em pegar garotas, né? E no fundo ele não gosta do que ele é, que é o homem aquático com guelras. Então ele é um personagem muito superficial. Em alguns momentos você pode até pensar que ele mudou, mas na verdade não mudou nada. Ele é aquelas pessoas superficiais que jogam de acordo com a música, que não tem ética, né? Que se for vantajoso ficar do lado A, eu fico. Se for vantajoso ficar do lado B, eu fico. Ele muda de lado o tempo todo. Ele é uma pessoa muito volátil, sabe? Falsa, mentirosa. Ele é o contrário do profundo. O nome dele é Profundo. Ele é extremamente superficial. Outro personagem é uma ironia do Flash, que é o Homem Veloz, né? O Homem Ágil, é uma coisa assim. É um personagem negro, um ator negro, legal, que eles trabalham a diversidade. Tem atores latinos, tem atores negros, atores japoneses, asiáticos, muito bacana. Ele é um corredor, né? O Homem Veloz, e ele é uma sátira do Flash. Na minha ótica, ele é um dos poucos que ainda tem um pouco de ética no meio deles, né? Ele vem de uma família desestruturada, os pais mortos e um irmão mais velho que serve como parâmetro para ele. Só que esse irmão mais velho é extremamente rigoroso e cobra bastante dele. O que faz com que o Homem Veloz, a maioria das vezes, fique sozinho. A única pessoa que realmente o entendeu e o amou foi a Lâmina, que é uma personagem pela qual ele se apaixona. Só que acontece um monte de coisa e, infelizmente, a Lâmina tem que ser morta, como queima de arquivo. Ela sabia demais, né? E aí ele, infelizmente, tem que eliminá-la. Mas você vê claramente que ele a amava de verdade, que ele carrega dentro do coração dele uma ética, um senso de amizade, um senso de lealdade com que ele acredita. Ele é uma pessoa íntegra. Eu gosto muito do Homem Veloz, mas não é meu favorito. Mas eu acho que perto de muitos outros, ele atraiu muito a minha atenção. E legal que ele representa uma raça negra. Que bom, pela maior integração dos negros no cinema, por favor, né? E ele representa muito bem, ele trabalha muito bem, se destaca mais do que os outros atores. Espetacular, é um ator espetacular. Eu tenho muito carinho pelo Homem Veloz. O próximo que eu vou comentar é a Luz Estrela. É uma lourinha, a princípio menina camponesa, interiorana. Ela tem aquela ideia do catolicismo muito marcado, não é o catolicismo dito no seriado, mas a gente vê claramente uma comparação indireta com esse tipo de religião. Até por causa da virgindade antes do casamento, se casar virgem. Todos nós sabemos que isso é um grande tabu ainda para a Igreja Católica, né? Embora a modernidade, isso seja bem raro, nesse seriado eles criticam bastante essa ideia da virgindade. Eles criticam também a hipocrisia não, por favor, não é a minha opinião, eu só estou falando que é expresso no seriado. Eles criticam a hipocrisia de muitos sacristãos, de muitos pastores, né? De muitos padres. Não é padre, no nome no seriado tem um nome diferente, mas subtende-se a Igreja Católica e os padres. Porque vou falar assim, o chefe espiritual, vou falar assim que é melhor para entender, né? O chefe espiritual do seriado, ele tem uma religião muito similar à católica. Tem uma Bíblia, tem um livro religioso que eles seguem. E ele posta diante dos fiéis como o hétero, correto, fiel, puro. E por trás dos panos ele é um homossexual que participa de muitas orgias e bagunças noturnas. A Luz Estrela, no começo, ela era muito inocente, ela acreditava que realmente
o livro sagrado era empregado e respeitado pelos fiéis. Mas ela vê que tudo era uma forma de acumular dinheiro para esse segmento religioso. E de, na verdade, ter uma intenção parecida com a da Volt, que é controlar as massas e acumular riquezas, direcionando vidas de maneira hipócrita. Então a Luz Estrela ela entra muito nessa crise existencial ao longo do seriado, porque o que ela acreditava quando era adolescente começa a colidir com o que ela vê, né? Começa com o choque que ela tem quando ela entra para o grupo dos 7 e é estrupada pelo Profundo, que era o herói favorito dela. Ele violenta ela. E ali ela já começa o primeiro rompimento com os valores que ela tinha, porque ela achava que os 7 eram seres super-heróis perfeitos, magníficos. E ela começa a ver, através do Profundo, ele é o primeiro impacto que ela sofre, que era apenas hipocrisia pura. Então ela começa a entrar em questões pessoais, reestruturar suas crenças, se adaptando melhor à realidade em si e à modernidade. O outro que eu posso falar é o... agora eu esqueci o nome, Noir, Black Noir. Ele é um personagem que muito nitidamente também tem uma retenção na infância, porque alguns comportamentos ele fica chorando como se fosse uma criancinha, ele agarra o ursinho de pelúcia, ele fica comemorando como se fosse uma criança, né? Ele não tem expressão, mas pelo comportamento dele, pelas atitudes dele, parece a atitude de uma criança, certo? E, embora ele seja um assassino, provavelmente como o Homelander, criado em laboratório para ser um assassino, uma arma biológica, uma arma letal, mesmo assim ele tem um lado infantil. Ele mata, por exemplo, um prédio inteiro de capangas e quando ele vê um garotinho pequenininho com ursinho, ele pega o ursinho e fica assim. E não mata o garoto, ele vai embora. Ou seja, ele tem uma retenção também na infância, e não teve também essa infância, né? E isso faz falta para ele. Então ele aparentemente não tem sentimentos, mas em alguns momentos ele manifesta dor, ele chora, ele comemora como se fosse um garotinho, e ele tem comportamentos infantis. É o personagem mais misterioso, porque a gente não conhece a origem dele, pelo menos até a 2ª temporada, mas mesmo assim ele mostra aí uma presença também. É dado um destaque merecido a ele. Como eu falei, todos os personagens recebem um destaque merecido. Não há negligência de nenhum deles. Todos eles têm uma grande força, um grande valor no enredo da série. O próximo que eu posso falar é a Maeve, né? A Super Maeve, que é uma sátira da Mulher Maravilha. Ela é lésbica e aí esconde isso durante um bom tempo. Na 2ª temporada, eu acredito na 2ª temporada, ela fala que ela é lésbica, porque se torna conveniente, porque começam os movimentos LGTB, DT, os movimentos homossexual, o movimento da diversidade sexual. Aí ela sai do armário, a Volt vê lucro nela e faz ela sair do armário e adotar aí a bandeira do arco-íris e assim ganhar mais visibilidade social e, consequentemente, mais seguidores para a Volt e para os heróis da Volt. Então a Maeve, ela simula ser hétero, na verdade ela é bissexual, ela teve um caso com Homelander, o suficiente para querer se afastar dele, mas ela sempre amou uma mulher lá, que ela vivia com ela, a Helena. E ela escondia, porque até um certo tempo daquele contexto histórico, social do seriado, não era lucrativo para a Volt ser homossexual. E depois que os homossexuais começam a ter uma representatividade, uma maior divulgação, aí a Volt tira ela do armário e ela se torna representante aí dos homossexuais, né, dos que são diferentes, tá? Então a Maeve, ela tem é como o homem veloz, ela carrega uma ética muito forte dentro dela, só que ela disfarça porque ela sabe que pode morrer, que o Homelander pode matá-la a qualquer momento, que ela pode se tornar uma vítima do Homelander
Então, por medo, ela se segura. Gente, eu vou continuar o vídeo em outro celular, tá? Porque daqui a pouco ele vai apagar, tá bom? A segunda parte vem aí, gente.